Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Já sabe que neste programa cuidamos de si e da sua saúde. Hoje, quarta-feira, vamos receber o Dr. Ribeirinho Soares, é nosso convidado habitual, já faz parte desta casa e vai estar connosco disponível em direto e em estúdio para responder às suas dúvidas sobre cirurgia plástica. Por isso, aproveite, reúna as suas dúvidas, é uma ótima oportunidade para nos ligar e para esclarecer as suas dúvidas e fazer todas as questões acerca do que o assalta, do que quer saber sobre este tema, que eu relembro, é cirurgia plástica. O nosso contacto é o 22 953 8525, eu repito, 22 953 8525, ou se preferir, pode enviar-nos um e-mail expondo os seus dados e a sua dúvida para consultorio@portocanal.pt e, como sabe, estamos a contar com a sua participação e a participação dos telespectadores é importantíssima nesta segunda parte. Para já, e nesta primeira parte, falamos de esclerose múltipla e hoje é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Esta é uma doença que afeta cerca de 6 mil portugueses e é uma doença neurológica grave e progressiva. E para nos falar desta doença é o meu convidado Dr. Jorge Ascensão, é psicólogo clínico da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Como está, Sr. Doutor? Está bem disposto? Boa tarde, obrigado pelo convite. Muito obrigada a nós. Sr. Doutor, vamos então perceber o que é a esclerose múltipla antes de passarmos para a fase mais humana, que lhe diz também mais respeito, não é, psicólogo? Sim, uma doença complicada, uma doença autoimune que ataca o sistema nervoso central, mais especificamente uma zona do neurónio, a meinha de mielina, que é o que protege os neurónios para poderem fazer uma comunicação correta e rápida e instantânea. Muitas vezes, em fases mais graves da doença, chega mesmo a atacar o próprio neurónio. Uhum. E é uma doença progressiva, não é? Exatamente. A doença é progressivamente incapacitante, ou seja, imaginemos a esclerose múltipla sem qualquer tipo de tratamento, evolui, levando a combinações de incapacidades que podem afetar tudo aquilo que o sistema nervoso central controla, ou seja, tudo aquilo que faz de nós. Ou seja, locomoção, por aí fora. Locomoção, visão, articulação de palavras, pensamento, memória, capacidade de resolução de problemas. E há uma regra? Há uma regra pela qual as pessoas começam a perder essas capacidades? Sinceramente, não. A informação que conseguimos obter é que realmente é múltipla a combinação de sintomas. De todas as pessoas que eu acompanho e dos casos que eu conheço, a combinação é sempre múltipla e aleatória, não há dois casos semelhantes. Há, sim, sintomas que podemos dizer que são mais estatisticamente prevalentes. É muito comum na esclerose múltipla encontrarmos dificuldades de marcha, mas não em 100% da população com esclerose múltipla. Mas logo numa fase inicial? Numa fase Depende inicial... depois também, porque cada caso é um caso, exatamente, não é? pode começar, o sistema imunitário quando ataca é aleatório, por isso se atacar o nervo óptico eu vou ter ou posso vir a ter problemas de visão e não de marcha. Se for apenas numa zona de memória, eu posso ter dificuldades na memória a curto prazo e esquecer-me daquilo que estou a dizer e também não me afetar a marcha. Mas realmente há uma imagem da pessoa com esclerose múltipla muito ligada à questão da cadeira de rodas. Pois. E por isso a associação à marcha. Mas nem todas as pessoas vão parar uma cadeira de rodas, não é? Felizmente, essa é uma das imagens que nós hoje em dia na CPM tentamos combater e estou certo que todas as equipas médicas e técnicas também fazem o mesmo. A ideia é que com os tratamentos disponíveis, que felizmente desde 93 para aqui têm aumentado, que realmente deixemos que esse seja o fantasma que aterroriza todas as pessoas que têm este diagnóstico. Doutor, e há vários níveis, vários tipos de esclerose múltipla? 3, 4, não é? Sim, 3, 4. Uma das formas mais comuns é a forma surto-remissão. Na forma surto-remissão, as pessoas de vez em quando têm crise da doença, que é uma agudização de um ou mais sintomas de uma forma súbita, e depois podem recuperar uma parte dessa crise ou mesmo totalmente. A forma secundária progressiva é uma combinação dessas crises com uma fase em que a doença evolui de uma forma, mais subtil, e depois temos a primária progressiva, em que não existem crises, não existem os tais surtos, mas a doença vai evoluindo, tanto positiva como negativamente. Por vezes há alguma, graças aos tratamentos também, há alguma recuperação, alguma remissão. A quarta forma que falou, que era a forma benigna, hoje em dia tem sido um termo abandonado porque acaba por ser igual à forma surto-remissão, mas em que há uma recuperação a 100% dos sintomas. Doutor, e a prevalência disso? Há pouco, cerca de 6 mil portugueses sofrem desta doença, não é? Que esteja diagnosticado. Houve uma atualização desse número em dezembro passado, graças a um estudo demográfico que foi feito em Portugal. Neste momento conta-se mais de 8 mil pessoas. Mais de 8 mil. É um número mais próximo do correto.
E as mulheres são mais afetadas ou têm mais probabilidade de ser afetadas, não é? Sim, é uma estatística nas doenças autoimunes quase todas. Na esclerose múltipla, 2 a 3 mulheres por cada homem com a doença. E conhecem-se as razões? As razões continuam a ser investigadas, mas realmente o que leva a uma situação de esclerose múltipla é multifatorial. Questões ambientais, como quanto mais afastados do Equador estamos, mais encontramos pessoas com esclerose múltipla. Questões relacionadas com o tabaco. Por exemplo, nós sabemos que o consumo tabágico aumenta a gravidade de uma esclerose múltipla e também a velocidade com que ela ocorre. Depois há várias investigações que combinam doenças e vírus como o herpes e não só. Há várias teorias, mas ainda nada se confirmou. Infelizmente ainda não sabemos a causa. Muito bem, falamos há pouco de alguns sintomas, de alguns sinais que falamos muito ao de leve, não é? Mas podemos aprofundar que tipo de sinais é que aparecem que alertam as pessoas que podem vir a ter um diagnóstico desta doença? Sim, o discurso e o registro que vou fazendo das consultas que acompanho é realmente muito dispar. Portanto, temos situações em que alguns desequilíbrios que fomos tendo realmente levaram a uma consulta no médico clínica geral e a partir daí a pessoa foi encaminhada para o neurologista, fez os exames, normalmente uma ressonância magnética e a punção lombar e esclareceu. São esses os exames de diagnóstico? Os principais são esses, claro que também se fazem algumas análises clínicas e realmente varia-se, mas estes são os 2 principais que normalmente esclarecem se estamos perante. A ressonância e a punção lombar. E a punção lombar. Mas muitas vezes os médicos pedem outros exames para confirmar, porque há várias doenças desmielinizantes. Claro. A esclerose múltipla é apenas uma delas. Mas depois também temos situações em que há um sintoma súbito, em que de um dia para o outro a pessoa parou de mexer as pernas, ou seja, teve uma crise súbita da doença e aí, o sintoma sendo mais grave, a urgência é maior. Por isso é realmente muito dispar a forma como as pessoas chegam a estes sintomas. E muitas vezes também na fala, não? Sim, a articulação das palavras muitas vezes também torna-se mais difícil. E depois quando surge o certamente muitas diagnóstico... pessoas desvalorizam no início, não é? Sim, porque... Às vezes podem atribuir a outro episódio qualquer, imagino eu. Não, quando chegamos, por exemplo, à situação do diagnóstico, as pessoas depois começam a pensar, ok, eu aos 15 anos já tinha este Começa sintoma. tudo a fazer sentido, Exatamente, já perdi a visão durante 3 dias, tive formigueiros durante 4 dias e depois realmente passaram sem ir ao médico e começam a perceber que isso poderiam, ou não, ser sintomas de esclerose múltipla. E sendo uma doença crónica, há muito a fazer a nível de reabilitação para ajudar no dia-a-dia destas pessoas? A reabilitação também acaba por ser múltipla, porque não só, por exemplo, da parte da fisioterapia, estas pessoas podem e devem ser acompanhadas no sentido de manter toda a questão muscular e articular bem tratada, como também da parte da terapia da fala e da psicologia, são áreas que são essenciais. Já que falou na psicologia, vamos então para o lado humano. O que é que mais preocupa os doentes? Da sua experiência, não é? O que leva as pessoas a uma primeira consulta de esclerose múltipla muitas vezes depende do tempo que passou desde o diagnóstico. Há pessoas que chegam à primeira consulta ainda com muita falta de informação acerca do que é a doença que lhe foi diagnosticada, de o que é que podem esperar, qual será a progressão. Acontecer. Exatamente. E isto acontece não porque eventualmente as equipas médicas não façam o seu serviço, pelo contrário, tanto o médico como enfermeiros fazem um excelente acompanhamento no hospital, mas muitas vezes nessa primeira fase de choque as pessoas não estão muito disponíveis para ouvir. E então, lá está, num ambiente mais calmo, mais disponível, podem explorar essas questões. No entanto, também há muitas pessoas que procuram uma consulta de psicologia para que nós possamos ajudá-las a fazer entender os familiares o que é que têm, que dificuldades é que passam, porque é que surgem cansaços sem que a pessoa tenha feito nada para estar cansada e a partir daí consigamos realmente tratar todo o espectro que esta doença afeta. E a primeira fase é de negação? Depende, lá Primeira está, fase do diagnóstico. Depois, numa doença crónica, o habitual depois do choque é haver uma situação de negação. Esta teoria já dura desde os anos 80, até mais, até antes, mas relativamente à negação, nós vemos muitas vezes a negação como aquela pessoa que na consulta recebe o diagnóstico e diz que isso não é nada comigo, eu não tenho nada disso e foge da consulta. Mas muitas vezes nós temos pessoas em fase de negação que simplesmente fazem o tratamento, vão às consultas, cumprem tudo o que lhes é exigido, mas não porque acreditem que estejam a fazer algo pela sua doença, mas para que não os aborreçam. Para que os médicos não os aborreçam? Para que a família não insista sempre com a toma da medicação, mas não há uma entrega. Isso também é uma fase de negação, não é? Como Exatamente. dizia, claro. Não há uma entrega à doença, não há
vá lá, uma atitude de integração consciente da própria doença. E mais aspectos que preocupem as pessoas logo no início? Há dúvidas em relação ao futuro, dúvidas em relação à sua mobilidade, há dúvidas em relação a tudo. Claro, esta doença pode aparecer em qualquer idade. Há um dos casos mais recentes de esclerose múltipla aos 9, 12, 15 anos. Há uns anos atrás, a média de aparecimento desta doença estava entre os 30 e os 40 anos, mas hoje em dia já conseguimos diagnosticar esta doença por volta dos 20 e nesta altura há todo um plano traçado. Estamos perante um primeiro trabalho, o final de uma licenciatura, uma série de planos, tanto pessoais como profissionais. Há objetivos para a vida toda, não é? Exatamente. Tudo muito bem definido. Há toda uma sensação de imortalidade que naquele momento é posta em causa. Não porque a doença... No diagnóstico, não é? Na parte, assim que é feito o diagnóstico, porque antes, certamente, as pessoas vivem já com alguns sintomas, mas vivem a ignorá-los, vivem felizes. Imaginemos uma situação... Corrija-me se eu estiver errada, Sr. Doutor, é uma pergunta. Imaginemos uma situação em que eu começo a sentir um formigueiro na perna direita e, ok, incomoda-me, mas eu faço a minha vida. Se calhar é stress, se calhar é o trabalho que me anda a incomodar, se calhar foi um jeito que eu dei. E então, até essa situação se tornar realmente bloqueante ou incomodar mais do que o que devia, a partir daí eu procuro um médico. E durante todo aquele processo, muitas vezes nós vamos trabalhando, vamos às aulas, fazemos tudo o que é necessário. Mas quando chega-se ao diagnóstico, e eu tenho uma etiqueta, eu tenho um nome para colocar àquele meu problema, muitas vezes vou à internet e aí a informação é tanto muito boa como muito má. E aí chegamos à tal imagem da cadeira de rodas em que como é que de um formigueiro leve na perna direita chego a uma cadeira de rodas? O que é que isso implica? O que é que mudança que eu tenho que fazer na minha vida? Será que é aquilo que me vai acontecer? E será que eu deixo de ser uma pessoa para ser um doente com esclerose múltipla, não é? Exatamente. A questão de começar a integrar a noção da doença não significa conformarmos com esse diagnóstico, não significa que a partir daquele momento temos de nos comportar como a ideia que eu tenho de uma doença crónica, a ideia que eu tenho de um doente crónico. Mas isso acontece. Isso acontece muito e acontece com todos nós. Se lhe dissesse que tenho um amigo lá fora à minha espera que tem uma doença crónica ou que é deficiente, construiria uma imagem na sua mente que iria de encontro àquilo que é para si um doente crónico ou uma pessoa com uma deficiência. Agora, ela podia estar simplesmente com uma canadiana ou podia ter apenas uma dificuldade de visão e quem olhasse para ela não perceber sequer que tinha essa deficiência. Mas todos nós temos alguns conceitos já formados. Se o conceito nos chega a nós vamos lidar com essa imagem, não com aquilo que realmente já temos. Isso precisa de tempo. Muito bem, eu estava a gostar de eu ouvir falar, por isso estava à espera que continuasse. E mais, as pessoas vivem com algum tipo de preconceito? Ou as pessoas que estão à volta, depois de uma consulta ou de falarem com o psicólogo, compreendem o que é? É preciso tempo. É preciso tempo para... Não só para a pessoa, não é? Para a pessoa, para os familiares, para os amigos, para toda a gente que envolve. Toda a gente que envolve, todo o espectro de conhecimentos dessa pessoa precisam de tempo para integrar esta nova realidade. O que falamos há pouco, a negação, serve exatamente para isso. Serve para que a minha mente se vá acostumando a esta nova realidade que me foi imposta, que eu não escolhi. E é todo esse processo que é gerido, não só numa consulta, mas também fora dela, e que vamos evoluindo nesta integração de uma nova realidade que eu tenho, que é o eu com uma saúde diferente, não o eu sem saúde. Ah, é? Muitas vezes nós saltamos nesta posição dicotómica de ou tenho uma saúde a 100% ou sou um doente. Pois. Okay? E muitas vezes essa é que é a questão. Eu tenho uma doença crónica que me pode limitar em algumas coisas, mas é por isso que eu tenho que deixar de fazer a minha vida, é por isso que eu tenho que deixar de estudar, deixar de trabalhar. Realmente colocam-se limitações, colocam-se várias questões. Passa a ter que ir a consultas, ter que fazer Ou seja, injeções. tem aquelas rotinas médicas, não é? Exatamente. Passa a ter que ser. Mas se fosse por uma questão de envelhecimento, será que eu não ia adaptando a minha vida? Se calhar aos 40 eu já não faço o mesmo que fazia aos 20, mas não é por isso que eu passei a ser necessariamente um velho, não é? Vou adaptando toda a minha vida, mas lá está, de uma forma muito mais subtil, muito mais concreta, em que quase que eu esperava que isso acontecesse, mas não a doença. E as defesas que as pessoas criam? A negação é uma forma de defesa, é uma forma de se protegerem, claro. Muitas vezes o sentirmos revoltados com este diagnóstico do porquê eu, porque é que há tanta gente que faz tanta coisa má e eu que acho que vivi sempre a minha vida de uma forma mais ou menos regrada. Tranquilo, pois. Exatamente, faço o meu trabalho, tenho os meus projetos, porque é que eu tive esta doença? Não apanhei de lado nenhum, não fiz mal a ninguém, não tive nenhum comportamento de risco e, no entanto, agora tenho que lidar com esta realidade. E isto leva muitas vezes a essa revolta, que
Quando, por exemplo, um familiar nos tenta ajudar porque nos quer apoiar, essa tentativa de apoio às vezes é mal entendida e nós reagimos com agressividade. Entendida como pena, não é? Sim, não só como pena, muitas vezes, além da pena, há aquela questão de eu provar a mim mesmo que ainda consigo fazer porque quero fazer. Superar-se. Exatamente, e não respeitamos os limites que a doença nos possa impor. E esses limites são importantes, porque se exageramos no stress com que vivemos aquela situação, na ansiedade, não esquecendo que esta doença é do sistema nervoso central, é lá que o stress, entre aspas, existe. Logo, pode alterar também o meu sistema imunitário e pode, de alguma forma, intensificar alguns dos sintomas. Claro. Doutor, e depois também há aqueles exemplos inspiradores que todos nós, eu tenho aqui presentes um ou dois, que, de pessoas que estão sempre à busca de novos tratamentos, a investigar, em contacto com médicos, não é? Depois também há esses exemplos de pessoas que certamente sofrem como todas as outras, mas têm sempre uma esperança que os vai fazendo andar para a frente, não é? Sim, há dezenas de exemplos, há dezenas de investigações a decorrer neste momento, tanto em Portugal como no mundo. A SPEM faz parte da plataforma europeia de esclerose múltipla exatamente nesse sentido, estar constantemente atualizada e a colaborar também com essas instituições europeias, mas a nível mundial é uma situação que continua a ser investigada e a esperança também não seria correto necessariamente perdemos-la, porque na prática tem havido muitos avanços. Se considerarmos uma cronologia desde que esta doença existe, o primeiro registro que eu tenho conhecimento desta doença é de 1832, se não estou em erro é Santa Padroeira dos Esquiadores, uma nota histórica, mas desde essa altura que pouco ou nenhuma evolução foi sendo feita ao longo dos anos na doença. A partir do momento em que começaram a haver ressonâncias magnéticas e conseguimos observar esta doença para além da autópsia, porque antigamente não havia outra forma de observarmos o que é que se passava dentro do cérebro, conseguimos ter mais informação. Em 93 surgem as primeiras medicações para esta doença e neste momento, desde 2011 para cá, por exemplo, tem havido muita investigação à volta da doença, há muitos tratamentos recentes que tratam não só o curso natural da doença, mas também os sintomas que dela advêm. Para que a pessoa possa ter mais qualidade de vida, não é? Exatamente, esse é o nosso trabalho. Muito bem. E desde quando é que é importante o apoio psicológico? Desde o início. Desde o diagnóstico? Desde o diagnóstico. Naturalmente não o podemos fazer antes, mas a ideia da prevenção e de informar cada vez mais a população, por exemplo, é uma das atividades que a Sociedade de Esclerose Múltipla tenta promover, não só nestas datas em que temos uma série de atividades a decorrer, mas também durante o ano, tentamos informar com campanhas não só em escolas, mas em várias partes do país, em que tentamos informar todas as pessoas o que é a esclerose múltipla. Esta doença ainda continua a ser confundida com algum problema ósseo, alguma questão mais relacionada com a idade, que eventualmente com o progredir da idade esta doença vai surgir e nada tem a ver com isso. Muitas pessoas referem-se a esta doença como um azar que acontece a alguns e não a outros, porque realmente é uma combinação estranha. Doutor, e hoje, Dia Mundial da Esclerose Múltipla, que iniciativas há por todo o país e qual é a importância deste dia? Posso dizer que durante todo o mês foram realizadas iniciativas, hoje naturalmente mais concentradas. Em Lisboa, no Terreiro do Paço, está a ser feita uma ação de sensibilização enorme, promovida pela SPEM, no objetivo de chegar a mais pessoas sem esta doença para que tenham conhecimento da mesma. Nas nossas delegações em Faro, em Leiria, também aqui no Porto, estamos com atividades no sentido de divulgar. E isto vai durar durante toda a semana. Sábado temos uma atividade em parceria com o Virgin Active de Gaia, em que vamos tentar chegar a pessoas que praticam muito desporto, no sentido delas também saberem o que é a esclerose múltipla e que as pessoas com esclerose múltipla também devem praticar desporto. Ah, é? Claro, se a doença não se tornar incapacitante ao ponto de as proibir, não é? De se tornar uma proibição, podem praticar desporto. Podem e devem. O desporto tem sido muito recomendado. Há quem faça maratonas, não é, Há quem faça maratonas. O Alexandre Dias é uma pessoa que já foi bastante divulgada. A pensar na mesma pessoa. E é uma das pessoas que não só fez a maratona, como continua a correr, leva a t-shirt Tem Força, que é uma equipa de atletismo criada pela SPEM, mas ele é apenas um dos muitos atletas, com e sem a doença, que trabalha na divulgação desta patologia. E falava então que vão ocorrer várias iniciativas ao longo têm ocorrido e em todo o país também, e ainda as pessoas ainda têm muitas dúvidas, certo? Sim. Se é hereditário, se podem ter filhos, se podem fazer desporto, como falava. Exatamente.
A doença não é hereditária, no entanto, nós sabemos que há uma componente genética. Quem é filho direto de alguém com esta doença tem 5 vezes maior probabilidade de desenvolver esta doença. Mas o que isto significa é que passamos de uma probabilidade de população normal de 0,05% para 0,25%. Ou seja, a probabilidade continua a ser muito baixa, claro, apenas pela questão genética. De alguns anos para cá, têm saído até vários estudos no Congresso de Esclerose Múltipla que ocorreu em fevereiro aqui no Porto. Tínhamos lá várias investigações que demonstravam que há diferenças nas mulheres que, sendo portadoras de esclerose múltipla, que depois de terem filhos, há algumas diferenças na doença no sentido dela ficar ligeiramente mais atenuada. Ou seja, se há 20 anos atrás não se recomendava que as mulheres com esclerose múltipla engravidassem, hoje em dia recomenda-se que sim, que tenham filhos e que vivam felizes a maternidade. Muito bem, ótima mensagem para terminarmos, doutor. Obrigado por ter estado connosco no consultório. Obrigado pela oportunidade. E até uma próxima oportunidade. Nós vamos fazer uma curta pausa e, como sabe, a seguir é meu convidado o Dr. Ribeirinho Soares. Portanto, as suas dúvidas sobre cirurgia plástica, sobre tudo o que envolve este tema, são bem-vindas nesta segunda parte e é nessa altura que abrimos as portas e as linhas aos telespectadores. Por isso, prepare as suas perguntas e ligue-nos ou envie-nos um e-mail. Os nossos contactos são 22 953 8525, 22 953 8525 ou, se preferir, consultório@portocanal.pt. Vamos fazer uma curta pausa e voltamos já com disponibilidade para responder aos telespectadores. Até já!